muita gente, eu me entreguei, né? E integrei aquele movimento, né? E, bom, uma campanha, um baixo assinado, uma mobilização. Bom, foi demonstrando o mercado, né? Não só por aquilo, mas também por uma potência, né? Foi se alastrando e tal, mas então essa inserção. Aí, mas no sindicato, o pessoal não ia no sindicato, era horrível, o sindicato já tinha passado por 3 intervenções, com prisão de bancários. Tinha 2 bancários presos na época, quando eu estive em Porto Alegre, não conhecia nenhum dos 2. Um era o Valdeir, que poderia ser vereador, o outro era um companheiro que era da Federação de Bancários e hoje ele é alto executivo do Santander. Mas eram pelas posições políticas que eles assumiam, que eu não sabia quais eram, eu também não era ligado a nenhum movimento organizado, nenhum partido organizado, mas era uma base ampla de uma igreja progressista, comunitária, e já tinha algumas leituras importantes, leituras que inclusive quando deu o AI-5, eu estava lá em São Luís Gonzaga, nós tivemos que recolher tudo que era livrinho, que nós achávamos que podiam ser suspeitos, e eram mesmo. Nós encapamos esse livro, e um até hoje eu tenho ele encapadinho. Bueno, chega nesse clima, então, o sindicato As Moscas, mas tinha um cidadão fardado, farda do Exército Brasileiro, estrela no ombro, numa sala que antecedia a sala da diretoria do sindicato. E era uma diretoria que tinha sido eleita, depois de 13 intervenções do sindicato, tinha sido eleita um sujeito muito sério, bom. Eu penso uma figura humana que tem que ser resgatada na história do sindicato, que tantas é o Luiz Carlos Magno Cunha, que era presidente, era um colega do Banco do Brasil, mas ele estava naquela situação ali, o bancário, para chegar a falar com ele, tinha que passar pela sala onde estava o cidadão militar que anotava, foi, mas eu vou vendo que tu fosse pegar ali para levar lá para a gente, onde eu trabalhava na CIS Brasil com a Francisco Traem, e pegava os outros, bom, interessei e tal. Mas aí nós tivemos aquela coisa, nós tínhamos que denunciar a prisão do Valneri e do outro, que nós não sabíamos o que estava passando com eles, os porões das prisões, e nós achávamos um pequeno grupo do qual comecei a participar, tínhamos que denunciar. Fizemos centenas de reuniãozinhas, escondido aqui ou ali, em bairros, na casa de companheiro, digamos, casas paroquiais, associações comunitárias. Era pouca gente, mas nós fomos pegando. Como é que nós vamos fazer chegar? Primeiro tinha que tomar conhecimento da coisa. Aí discutimos com o pessoal mais antigo, mas todos temerosos e tal. E um lhe dizia, mas o livro é comunista, você cuida lá na minha agência, o pessoal dizia, porque eu chegava com materialzinho do dia, depois aí estimulava o pessoal a ler, pendurava. Aí, mas tu é um cara bom. Eu cumpria meu horário no banco, as minhas tarefas para outros, isso faz parte do companheirismo, da compreensão da vida, da vida, que a gente quer. Então eles diziam, até começaram a me cuidar, o livro tu te cuida para não te expor, porque essa coisa se demora, e já contavam histórias, tudo do outro. E, bueno, aí nós montamos um texto para denunciar aquelas 2 prisões. Denunciamos, inclusive, uma atitude do sindicato para nós. Chegando, eu não conhecia. Desculpe, eu me livro. Então, aí, montamos um pequeno texto, naquele tempo não tinha, tem hoje para imprimir coisas, era mimeógrafo. Imagina, fazendo mimeógrafo. E tinha já ações do pessoal da luta armada. Ali perto de onde eu moro, era na esquina, ali uma quadra depois de onde eu moro, na cidade do Brasil, tinha o Banco Francês Italiano. Tinha um grupo, eu penso que da BPR, depois eu vim saber, o Losada, o companheiro Losada fazia parte desse grupo, eu vim conhecer ele muito depois.
fizeram uma ação naquele banco, né? E depois, mais adiante, teve uma outra ação do grupo armado lá no Hospital Conceição, que era um grupo privado, né? E tinha lá dentro um banco, era Andrade Arnaud, não esqueço, era um banco francês ou estrangeiro, né? Tinha o francês e brasileiro naquela esquina, tinha que depois o Andrade Arnaud lá dentro, e aí teve uma ação, né, dos grupos armados e da esquina onde eu trabalhava, que era ali na Francisco Franco Assis Brasil, nós víamos tiro e tal, e saímos de uma metralhadora assestada, né, na frente do hospital. Né? Evidente, nós torcíamos para que aqueles grupos não fossem destroçados, né? Ficamos torcendo de longe, né? Mas não tínhamos nenhuma relação, eu tinha uma relação com o grupo do Frei Beto, que também não conhecia pessoalmente, para abrigar pessoas perseguidas. Abrigar pessoas perseguidas para evitar que caíssem nas garras da ditadura. Conseguíamos fazer isso. E tinha um pequeno grupo que se reunia lá no apartamento onde eu moro, porque quando eu vim de São Luís eu tive que trocar uma geladeira que não era elétrica para elétrica, porque lá em casa em São Luís não tinha eletricidade. Mudei, colocou um motorzinho ali na luz de tela, e aquele motorzinho fazia um rumor, e abafava as conversas. E aí o pessoal diz, não, mas o livro dá para gente fazer aqui. Mas eu não participava do núcleo dele. Então eu pegava a Judite e a criança e vinha aqui para o quarto para roupinha. Sábado, domingo, depois segunda, aparecia o companheiro que almoçava comigo e passava. E recebia algumas missões que não era. Uma era panfletear ali a Santa Casa. Tinha um problema sério. E eu tinha que pegar o materialzinho com uma companheira que era enfermeira, mas ela não podia largar o material. E ela vinha lá de Gravataí, e eu tinha que, de manhã cedo, 5 horas da manhã, me encontrar com a companheira no ônibus e pegar material e fazer. Uma ocasião também recebi para uma tarefa que até hoje eu não fico me perguntando quem era a pessoa para a qual eu tinha que entregar um avisinho, porque a coisa estava preta. E eu fui cívico no local ali no Bonfim, onde a pessoa ia sair para o trabalho e não encontra a pessoa. Imagina a minha agonia. Aí a outra alternativa era ir lá na Borges de Medeiros, quase com a Mauá, porque essa pessoa trabalhava no IPASE, e ela ia sair um meio-dia. Eu disse, bom, meio-dia, eu vou ter. E vamos lá, fica uma coisa séria. Aí sai a pessoa com característica que eu tinha, era uma mulher e um homem, e eu estou ali. Imagina, naquele tempo tinha um cabelo maior, um bigode maior. Imagina o mais negro, mais preto. Imagina eu, inábil, ou ingênuo, ou enfim, não era. Ali, naquele tempo, tinha ônibus ali, agora também voltou a ter, né? Mas naquele tempo não tinha o trem Júlio, nada. Aí eu estou ali, fazendo a mesma coisa, para seguir aquela pessoa, formou para a prefeitura velha ali, eu fui atrás, agora eu entrei. Se demora, o homem que estava ao lado da mulher me olhou, voltou assim, vem cá, meu companheiro, tu não está vendo que tu está dando na vista. Tu vai complicar a vida dessa companheira. Tu não vai ser essa que tu acha que podia. Eu digo, então tá, permite que a coisa não está bem. Mas ele diz, te manda. Até hoje eu não sei. As pessoas fiquem agoniadas, mas ali depois é transmitido às pessoas. As impossibilidades. Então isso é uma coisa absurda. Então, aí, aqui na universidade, era uma situação que estava. Eu lembro que antes eu ia muito no Teatro de Arena, em 70, 71, no GAD, que era o centro de arte dramática, hoje é o GAD, fica ali no cotovelo da João Pessoa com o Salgado Filho. Tinha peças, evidentemente. Eu me lembro, eu acho que o pessoal tirava água de pedra
né? Porque eles digam Beckett, me lembro, né? Tirar do Beckett coisas que fizessem o pessoal pensar e ligar com a realidade, não era uma coisa fácil. Né? O Corpo Santo, acho que também foi nessa época, levado para o pessoal do CAD, pelas formas de romper, porque se tivesse uma peça assim, não é, já que podia ser identificada, a censura caía em si. Né? O pessoal do Teatro e Arena, né? Me lembro que tinha uma peça chamada A Jornada de um Imbecil até o Entendimento. E eu peguei para tinha o Muro de Arrimo, não faz pouco morreu o Miguel Ramos, uma grande figura, aquela peça, era um operário, né, consumindo um aparelho, um Muro de Arrimo, e pensando na vida, da história da vida, da luta, dos seus limites e tal. Eles levavam, não é? Via aquilo, depois no sindicato levamos, né, para o sindicato, levamos para os bairros, para as igrejas, onde tinha agências bancárias, e, enfim, era uma forma de ir rompendo isso. Né? Mas aqui na universidade, as coisas, claro, tinha reflexo ainda do tempo das discussões que o Bornheim colocava, o Dino, né? Que o próprio o italiano lá, que ele tinha um bom livro de teoria, né? E tinha eu acho que é o Dino, né? O Rezende escreveu um livrinho sobre o Dino do personagem, né? É um bom livro, por sinal, para ser lido. O Dino, esse professor que fala, né? Ele foi de louco, mas era um quadro, era uma bela numa pessoa. Aí, bom, então, mas aqui dentro da universidade, não tinha. Eu nunca vi debate, digamos, eleição no centro acadêmico. Nunca participei, não ouvi, não sabia. E nós tínhamos um pequeno grupo de colegas ali, um deles é o João Ernesto Weber, meu grande amigo, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. E nós ficávamos no fundo da aula, assim, 2 e 3, eu chegava cedo, porque não podia ficar na última aula, que era às 12h30, eu tinha que estar lá na Francisco Tagle Brasil, no banco. Então, aquela aula eu nunca assisti, perdi. Daí também eu fui só me formar um ano depois da turma que entrei por conta disso e de outras coisas que a militância foi impondo. Então não tinha, nós ficávamos no fundo da aula. Eu me lembro que uma aula, um dia, assim, nós estávamos no fundo do estreito, estava um belo dia lá fora, mas nós ficávamos ali, não tinha desconfianças com alguns colegas, tinha um cidadão que era delegado da polícia, e que ia em alguma causa, não ia em outra, escrevia no Correio do Povo. Bom, nós estávamos ali, eu me lembro, vou contar porque não tem problema, mas chegou o professor Miguel, menos zero, ele colocou em cima da mesa, olhou, nós estávamos no fundo, e ele olhou para a janela, mas a janela fechada. Depois lá abriu a janela assim, nunca morrer assim, um dia assim, de sol assim, né? Começou uma aula, não se tirou do mundo. Mas eram figuras. Aí, bueno, as conversas tinham, claro, nós tínhamos, olhávamos, tinha, segunda-feira tinha uma senhora da sociedade, botou a igreja. Eles viviam em jornais, colunas sociais, que falavam que não era de Londres, Paris, Nova York, naquele fim de semana. Naquele fim de semana. Bueno, era assim. Então eu era, sintetizo, eu era um trabalhador que estudava. Então, o principal para mim era o meu trabalho, que aparelho de carta de enfermeiro. Mas achava que aquela era uma questão importante de formar, aquela formação por conta de uma luta que não tinha sido concluída, que era a luta numa escola de ensino médio gratuito
que depois eles hoje é CNG, né? Campanha Nacional de Igualdade Gratuita, mas aí são pagos, mas são comunitários. Na época era Campanha Nacional de Igualdade Gratuita, hoje é da comunidade, CNC, na época era CNC. Então, eu quero dizer que na universidade tinha professores, lembrança de professores, que a professora Bonita citou bem esse quadro, eles foram caçados. Tinha um livrinho, aliás, tem um livrinho. Tem um livrinho, que está ali um apanhado e nós também temíamos esse tipo de aluno assim, que ia numa tal, mas tinha outra, era bom. Mas tinha também professores. Nós sabíamos que teve professores que denunciaram os professores. No direito, aqui no Instituto de Letras, filosofia, não sei se mais técnica. A arquitetura foi a faculdade que teve mais indicação. Então tinha conselho, saiu um decreto desses e era encarregado aquele conselho de professores em cada escola de indicar quem ia ser atingido pela. Imagina, esse é um desdobre da ditadura ou de qualquer regime de opressão. Desperta as vaidades pessoais, os desentendimentos secundários passam a ser principais, se sobrepondo toda e qualquer coisa. Não tem capacidade, às vezes, para enfrentar um debate ou para acompanhar uma discussão, tu introjeta aquilo, e por primeiro momento que tu não quiser discutir mais nada e pela força tu impõe a tua vontade, aparece tirania em tudo que é lugar. Tudo que é lugar. Isso é um rescaldo da ditadura. Não é tão que ainda hoje tem gente que é um caldo de cultura, a ditadura propicia que as pessoas o negócio não pensar, é perder tempo, ou imaginar coisas que, enfim, não está na prática, está no cotidiano, enfim, o regime buscou criar uma outra cultura e impor uma cultura que também não é nova. O Brasil é um país de muitas desigualdades. A independência, o filho da família real declarou a independência para ele ser rei do país. Foi a nossa independência. A república foi um golpe militar. Os quartéis, foi saber depois, bem mais tarde, tinha sido declarada a república. Claro que houve guerras aqui ali localizadas. Eu fico muito desconfiado também dessa coisa de que tudo isso foi golpe. Na verdade, por baixo disso tinha uma grande movimentação popular, social, mas que queriam ir mais adiante do que esses que atuaram por cima. A Revolução de 30 teve um sujeito que disse: vamos fazer a revolução antes que o povo a faça. Aí saiu a Revolução de 30. Mudou aquele quadro, mas ficou por cima. Então, o golpe de 64 trouxe de novo a ideia da impostura, do autoritarismo, de poucos mandando todos. Aí, então, eu penso, companheiros, meus colegas, eu vou ter que estudar aqui, atrás de ir mais fundo no estudo que eu, na época, não pude fazer por conta da militância. Então, eu percebo, tem uma coisa boa como essa aqui. Ontem teve um ato aqui lá na reitoria, ali no salão de atos, que tinha mais de 2.500 jovens como vocês, alunos, professores, e tinha mais os 2.500 que não puderam entrar porque não tinha espaço. Aí era para debater os 50 anos da ditadura. Eu penso que isso é algo que tem um processo bem mais longe na democracia do que nós podemos ir até agora. Mas convenhamos, nós temos que também celebrar a conquista da democracia, do voto direto.
do direito de discordar da autoridade, de criticar, de se movimentar, de se organizar autonomamente. Eu ainda tenho briga dentro do movimento sindical, porque eu acho que o movimento sindical não rompeu com a sua estrutura, o seu vínculo com o Estado. Os sindicatos são uma espécie de uma espécie de ponta da burocracia estatal. Depende do imposto sindical para sobreviver. Isso inclui independência política, peleguismo, profissionalismo, carreirismo sindical. Já vendo que o Paulo se referiu ao comentário do Tenger, né? O movimento sindical da época era muito perto do Jango. Era sala e cozinha, né, do Jango. O Jango tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio, agora era o vice-presidente. Então, aquela cúpula do movimento sindical da CGT, né, era um copa de cozinha do governo. Né, e não tinha base. A relação com a base, né, com o local de trabalho, era muito tênue ou inexistente. Então, quem iludia quem ali naquelas articulações? Porque na hora de existir, não tinha uma relação, né, daquelas cúpulas ali com a base que queria as mudanças que estavam propostas pelo Jango. Aquele discurso do Jango na Central do Brasil, aquilo vale a pena a gente ouvir de novo, porque tudo está dito ali, isso não pode fazer na sua maior parte do nosso país. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu vou agradecer a presença de todos. Eu estava aqui para organizar essa mesa. Na verdade, eu fui meramente um popular do Luiz Fernando Veríssimo, que estava lá sempre. Então, 2 minutinhos só para dizer o que é um popular, né? Eu cheguei em Porto Alegre em 61, ano que estourou a legalidade. Eu morava na casa com meu avô, que me dava muita liberdade, então passei quase todos aqueles dias e até algumas noites ali na praça. Uma coisa muito interessante, para mostrar como 61 era diferente de 64, porque hoje é uma visão, eu acho que está vendo assim uma certa visão simplificada do golpe. Uma visão muito... os militares deram golpe. Na verdade, houve problemas. Em 61 havia uma multidão, eu não sei calcular, não sei, mas eu imagino que houvesse 10 mil pessoas, em média, ali... Todo o Rio Grande do Sul praticamente unido, com pequenas ressalvas, os conservadores quietos, silenciosos, escondidos. Em 1964, estava lá o popular, no caso eu, o espectador, que não tem nenhuma importância, mas estava lá, ali no passo da prefeitura, ali junto à prefeitura. Não tinha 1.000 pessoas, ou seja, não havia condições, 50 mil do Brizola era um delírio dele. Não havia condições militares, todos os militares praticamente tinham, quer dizer, os pouquíssimos, tal de círculo específico ali, foram muito poucos os que estabeleceram qualquer tentativa de reação. Não houve reação. O Golbery imaginava um confronto civil com 100 mil mortos. Ele disse assim, aquilo caiu como um castelo de cartas. Não tinha ninguém na prefeitura. Eu vi um sargento, nunca tive uma imagem de um sargento chorando quando o Sereno Chese, acho que pelo dia 3, comunicou que, enfim, a resistência cessara para aquelas poucas pessoas que estavam ali, poucas, não quero dizer 1.000, 2.000 pessoas, ainda forma um número, né, mas perto do que ocorrera na legalidade. Ou seja, entre 61 e 64 aconteceu alguma coisa. É preciso também fazer autocrítica, que nós não fazemos, em geral. Bom, os militares vieram, mas como assim vieram? Não teve um tiro, caiu tudo e eles ficaram 20 anos. Tem que explicar isso, não é meramente o uso da força. Porque em 61 eles tinham também a força e houve uma resistência civil fortíssima. Tinha a mídia toda contra, a mídia, ela, no primeiro momento, ela, digamos, se coloca completamente contra a legalidade, ou seja, aparentemente o Congresso era contra a legalidade, o Congresso tinha destituído o Jango,
Os empresários, em sua maioria, eram contra a legalidade, no entanto, a legalidade, de certa forma, triunfa. Então, houve alguma coisa entre 61 e 64 para que em 64 não houvesse reação popular. Alguma coisa aconteceu. Então, isso tem que ser também revisado, tem que fazer um tipo de autocrítica. A mesma autocrítica que talvez devêssemos fazer quanto à guerrilha. Eu vejo assim uma certa idealização hoje da guerrilha. Eu me lembro claramente dos meus colegas que foram para a guerrilha, em sua maioria eram ingênuos, inocentes, pessoas generosas, pessoas corajosas, pessoas audaciosas, mas você talvez pudesse pensar que se não houvesse ocorrido, talvez a ditadura não tivesse tanta justificativa para impor o terrorismo de Estado que impôs, especialmente depois de 69. Eu às vezes fico pensando que essas pessoas comuns, eu não quero dizer que sejas uma pessoa comum, absolutamente, não tive a chance de ser teu professor, mas tive professores que te tiveram como aluno. Mas vejam que a pessoa comum, a resistência, o heroísmo talvez estivesse muito mais nessa pessoa comum, o líder sindical lá que está distribuindo um panfletinho, sabendo que pode ser preso, mas que não é importante, que ninguém sabe quem ele é. É o professor que está, eu conheci muitos professores, muitos, que em sala de aula, a sua maneira, um pequeno comentário, a indicação de um livro, né, certas coisas assim que muitas vezes se tomavam como missão. O advogado que vai lá defender um preso político, nem sendo às vezes de esquerda, mas que vai lá defender um preso político sabendo que ele pode ser preso. O Décio Freitas contou uma vez que foi defender o Flávio Tavares no Uruguai e só para assustá-lo, para que ele não voltasse, prenderam-no por engano, jogaram numa cela, tiraram numa cela escura e deixaram ele ali por algumas horas. Depois foram ver que se tratava de um engano, porque ele estava lá naturalmente representando no Uruguai a OAB, eles não iam naturalmente prendê-lo, né? Mas deixaram 2 horas. Então essas pequenas coisas, né, que caracterizam às vezes uma resistência silenciosa, não heróica, talvez não épica, pequena, miúda, mas que talvez tenha sido a mais consistente, né, para de alguma forma forçar a abertura, ou pelo menos impelir a abertura no fim dos anos 70, né? Acho que ele começa no fim dos anos 70, isso aí. Eu quero também fazer um depoimento sobre a professora Maria da Glória Gordini. Nós temos uma velha rusga, a Ginha hoje me advertiu, me fez uma advertência. Ela foi minha professora. Eu tive aqui ontem, falava com o Luiz Arthur Nunes, ele comentou, Luiz Arthur Nunes é um dos grandes diretores de teatro do Brasil, hoje está no Rio, e comentávamos os anos 60 na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Nas nossas aulas, com o Rit, com o Dionísio, né? E com tantos outros professores. Que eram efetivamente extraordinários. Mas eu fui aluno da Maria da Glória. Ela era uma professora jovem, tive um curso um ano inteiro estudando Hermann Hesse, que era o nosso, né, um dos gurus dos anos 60, né, fumávamos um pouco, alguma marihuana, íamos ler Hermann Hesse. Era uma aula muito, né, exigente, era uma professora muito exigente. E hoje eu falei com a Gina, eu tenho uma desculpa, 50 anos depois eu devo desculpas. Ela dava uma cadeira no curso de arte dramática, literatura dramática 2, era uma cadeira ótima, ela dando teatro latino, só a Maria da Glória tinha ali todo o teatro latino, os conhecidos e os desconhecidos, ela tinha uns autores que só ela tinha, né? E só tinha 2 alunos, o Antônio Hoffel, que hoje é crítico de teatro, e eu. E às vezes nós combinávamos pelo telefone não ir na aula, porque obviamente não queria. Aí a Gina me perguntou hoje, naturalmente avisavam a professora Maria da Glória Gordini, nós não, claro que não, né? Então, 50 anos depois, professora, eu ter trabalhado de manhã na luz, de tarde em Cachoeirinha e ainda por cima não ia uma aula de noite. E aí, só para fechar, eu queria até dar um depoimentinho também sobre uma coisa que eu comentava hoje com a Gina. Eu fiz parte desse grupo que tomou a faculdade, quase toda a faculdade, 500, 600 alunos que tomaram a faculdade. Me lembro assim do Nelson Boeira, organizando, né? E ficamos 3, 4 anos, 4 anos não, né? 3, 4 dias lá dentro, 5 dias, não sei exatamente, agora não me recordo quantos dias foram, dando aula. Mas havia um princípio básico nosso, era um princípio assim, elementar. Tanto é que um sujeito que quebrou isso, nós tiramos aos safanões, talvez até aos tapas. Era o seguinte: essa universidade, essa faculdade é nossa. Portanto, ela vai ser entregue
em condições iguais ou melhores que nós a pegamos. Era proibido sujar, jogar coisa no chão, e um cara resolveu escrever no banheiro. Uma grande ofensa na época, isso era uma ofensa, claro, também dentro dos princípios homofóbicos. Então, Rich é bicha. O cara escreveu no banheiro. Nós o expulsamos. O expulsamos lá de dentro porque ele estava depredando um prédio que nos pertencia, que não podia fazer isso. Eu me lembro disso assim como uma coisa legal, né? Dessas lembranças que, no fundo, são boas porque são da juventude também, né? Independente de tempos ásperos, temerosos, difíceis, né? O medo, né, Olívio? O medo é uma coisa que nos derruba. Medo e prepotência, né? Eu diria assim, eu tive uma experiência final, só para fechar, de ditadura no cotidiano. Eu tinha 2 filhos, tinha vindo da rodoviária, também não tinha carro, com 2 crianças no colo, meus 2 filhos, que hoje são já homens, e na fila da rodoviária, que era ali na Conceição, não era a nova rodoviária, uma enorme fila, não tinha táxi. Porto Alegre sempre teve um problema grave de táxi, não tinha táxi. O frio desgraçado, inverno, 10 da noite, 1 hora da fila. Quando chegou a minha vez, entrou um jovem tenente do exército, na frente, passou, e tinha um brigadiano que estava controlando a fila, e mandou ele passar e sentar. E eu venci o medo. Eu digo, não, mas que isso? Eu disse, o que é isso? Eu estou aqui há 1 hora com as crianças. O soldado me olhou e disse, infelizmente eu tenho ordens. A ditadura é isso também, é o cotidiano pequeno, mínimo, que te asfixia, né, que te intimida e ao mesmo tempo te revolta. Então tá, pessoal, não vou poder fazer questões hoje, né, porque já passamos.